Então, galera, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a linha High Aspect da Armstrong, que eu tenho aqui o meu Kiver. Então, nós temos aqui 3 asas da linha High Aspect. Hoje eu vou falar para vocês o porquê que eu utilizo esse kit e quais as intenções com cada um desses tipos de asa, se ela é para você ou se ela não é para você, baseado na minha experiência e naquilo que eu acredito que essas asas têm de melhor. Então, vamos lá, o que eu tenho aqui de asas disponíveis aqui? Eu tenho 3 modelos aqui da Armstrong, começando pela 725, que essa aqui é a menor das asas, tem 725 de área, então é uma das menores aqui, né? Você pode ver que ela, o span dela, ou seja, a envergadura não é tão grande, muito menos a corda, né? E aqui lado a lado ainda com ela temos, olha só, a 1125, né? Então eu pulei a 925, que eu já possuí também, que inclusive é uma das melhores asas. A 925, se você puder ter apenas uma asa High Aspect, ela para mim seria a minha escolha, né? Isso com o meu peso aí de 87 quilos. Talvez se você for mais experiente ou mais leve, tiver ondas maiores aí no seu pico, talvez descer para 725 ou subir para 1125. Mas acho que assim, para o meu peso e para as condições aqui de Fortaleza, a 925 seria a asa mais versátil de todas, né? Tanto para usar no kite quanto para usar no wing ou até mesmo no surf foil, né? Mas vamos lá, voltando aqui, essa aqui é a 1125, que olha só, comparado aqui a 725, você pode ver uma diferença. Mas aqui entre ela, imagina aí que tivesse a 925, né? Então seria 725... 925 aqui no meio, onde está meu rosto, e aqui embaixo a 1125, né? Mas eu pulei uma delas porque eu acho que ia ter muita sobreposição de utilidade dessas asas, né? A 925 ficaria tanto se vindo no momento que eu poderia estar usando a 725, quanto se vindo em algum momento que eu poderia estar usando a 1125, ali mais ou menos no meio, né? Então você tem que escolher. Então dentro desse line-up de asas aqui High Aspect nós temos na Armstrong, começa com 525, 725, 925, 1125, 1325 e a maior de todas, que é essa aqui, que falta não caber na tela, que é a 1525. Essa aqui realmente é a maior de todas, um planador de verdade, que comparado a 725, e olha só a diferença desses dois equipamentos, né? E cada uma delas aqui tem um propósito. Então, quando é que eu iria estar utilizando aqui a 1525? Com wing, em ventos muito fracos. Então, se eu tenho ali abaixo de 12 nós, ela seria a asa que me daria conforto para poder decolar com a maior facilidade possível, principalmente também em mar pequeno, né? O mar onde tem pequenos bumps ali que você não tem muita energia para estar te empurrando, então essa daqui seria a asa que eu iria escolher. Isso com o meu peso de 87 quilos, né? Se eu fosse um rider mais leve, a 1125, por exemplo, um cara de 50 a 60 quilos, funcionaria muito bem onde eu estaria utilizando essa daqui. A 1325 para um cara de 70 a 80 quilos funcionaria muito bem onde eu estaria utilizando esta asa aqui, né? Claro, funcionaria até melhor porque você teria mais curvas, né? Aqui nós temos uma asa com span de 1,20 m, então isso aqui é muito largo mesmo. É uma asa que ela realmente vai ser um planador, onde você vai poder planar, mas você não vai ter aquelas curvas. Então, para quem quer surf foil, talvez já não seria o ideal. Mas eu prefiro, dentro das minhas opções, quando eu estou escolhendo um hidrofoil, a característica glide e pump é mais importante para mim do que a curvabilidade dela. Eu não sou o melhor em curvas, nós não temos ondas aqui com frequência, ondas alinhadas, onde você pode ir trocando de borda o tempo inteiro, então é mais vagas, é mais ondulações oceânicas que aparecem e se desmancham, então uma asa, um planador dessa aqui funciona bem melhor para esse tipo de condição, na minha opinião, né? Então aqui nós temos uma escadinha, eu acho que é um Kiver muito bem organizado para um cara de 87 kg como eu, e se você for mais leve, o Kiver seria diferente. Ao invés de começar aqui com a 1525 maior, você começaria com a 1325, a próxima seria a 925 aqui no lugar da 1125 e talvez a 525 aqui no lugar da 725, né? Seria esse um Kiver aí para uma pessoa mais leve, né? Mas pro meu caso, essa aqui foi a melhor opção e esse aqui para mim é o Kiver final mesmo, que eu estou muito feliz aqui com a escolha dele. As asas High Aspect, pessoal, elas têm a característica de ter mais glide. O que é glide, para quem não sabe aí? Glide é a capacidade de planear, de planeio, de se manter cortando a água e seguir andando sem você estar utilizando, por exemplo, a vela, né? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui na ondulação, acelerei o máximo possível com o meu wing ou então com o meu remo se eu estiver fazendo subfoil e depois eu parei de remar e estou usando só a ondulação, a energia, ela se mantém durante muito mais tempo antes de acontecer o stall. O que é o stall? É quando ela despenca, acabou a energia e ela vai afundar. Então esse tipo de asa aqui, ela tem muito mais isso do que as asas médio aspect ou as asas de low aspect. O que é médio, low e high aspect? High aspect é a proporção de aspecto alta, onde você tem essas asas aqui que são mais afinadas, mais alongadas aqui, né? Então elas têm essa medida aqui chamada corda
menor e deixa ela mais fina, como se fosse uma tira. Então, essas aqui são consideradas high aspect. O aspect ratio, a medida, né, a relação de aspecto dessas aqui, são todas a faixa de 10, né? Então, isso é por isso que elas são consideradas high aspect. Abaixo ali de 7,5, já é considerado ali 8, já é considerado médio aspect, né? E as que tem ali abaixo de 5 são consideradas low aspect. As low aspect e médio aspect são melhor para fazer curvas, né? Porque elas são mais gordinhas e tudo mais. Tem ali o lift fácil, tem uma questão de facilidade também de passar pela espuma ou por zonas de turbulência na água com maior facilidade sem você perder estabilidade, então tudo isso. Né? Já as asas high aspect, não, elas demandam um pouco mais de técnica do rider, elas demandam ali mais habilidade para você passar dentro daquela espuma, né? Então quando a onda quebra, que fica aquela espuma cheia de bolhas de ar, você vai ter muito mais instabilidade com esse tipo de equipamento aqui. Entretanto, você vai ter as grandes vantagens que é o maior glide, como eu falei, maior velocidade, então essas asas aqui geralmente elas têm uma velocidade maior do que as correspondentes em área a elas com um aspect ratio menor, né? Então se você tem, por exemplo, uma 1550, que é uma asa que tem a área similar a 1525, entretanto é uma asa de AR5, alguma coisa assim, né? Ela é bem mais gordinha. Essa 1550 ela não vai ter a mesma velocidade nem o mesmo glide da 1525, você vai andar mais lento com essa 1550. Entretanto, com a 1550 você vai conseguir trocar de borda, ou seja, se você for surfar mesmo, se você for um cara que está com peso maior e querer ter mais curvas, com ela você vai ter muito mais facilidade com a 1550, low aspect ou médio aspect, do que com a 1525. Né? Então, mesma coisa também com as asas menores, né? A 850, por exemplo, que é uma médio aspect, vai ter aí uma capacidade de curvas melhor, talvez, ou superior aí a 725, mas não vai ter o mesmo glide, nem muito menos a mesma velocidade. Né? Então, aquele cara que já está no nível avançado aí, que está querendo mais velocidade, está querendo andar um pouco mais rápido, está querendo mais glide, está querendo fazer downwind, esse tipo de equipamento aqui é o que vai te entregar o máximo aí em performance. Né? E a minha escolha, como eu disse, foi essa daqui, né? 1525, 1125, 725. É importante falar também quando é que eu escolho cada um desses equipamentos. Tá? Então, aqui basicamente são dois fatores principais, três fatores na verdade, né, principais que vão dizer aí quando é que eu vou utilizar cada equipamento desse aqui. Vai depender da quantidade de vento e tamanho da vela que eu estou utilizando, vai depender da prancha que eu estou utilizando e vai depender do tamanho do mar. Então vamos lá, alguns cenários aqui. Né? São vários cenários possíveis, mas vamos a alguns aqui. Se eu estiver utilizando a minha prancha de SUP, uma prancha estreita, uma prancha com boa litragem, que tem 100 litros de volume, eu consigo utilizar a 725 aí a partir de 13 nós com uma vela grande, um wing 5,5 ou talvez o 6,5, né? Eu vou conseguir utilizar isso aqui. Mas talvez não vai ter tanta vantagem assim se eu não tiver uma boa onda, porque uma vez que eu desligar o wing, ela não vai conseguir se manter se eu não tiver uma ondulação boa. Então essa asa aqui ela depende mais de uma boa quantidade de vento e de swell ou de ondas boas, né? Isso usando ela com wing. Com kite não, com kite ela é a minha asa predileta aqui, é a que eu mais uso com kite e funciona super bem, né? Mas com wing eu preciso de boas ondas e bom vento com essa daqui, sendo que eu posso utilizar ela com pouco vento, trocando a prancha, usando uma prancha maior, mas se não tiver o mar que vai empurrar ela, que vai se manter ela andando, eu não vou conseguir surfar e não vai ter tanta vantagem assim, né? Já essa outra opção aqui, que é a 1125, eu vou estar conseguindo utilizar ela aí a partir dos 13 nós com conforto, né? 12, 13 nós também com conforto, com a prancha de 60 litros, isso eu com 87 quilos, e eu consigo ir com ela feliz aí também até os 18, talvez até os 20 nós aí eu estou andando bem tranquilo. Porque uma grande vantagem também das asas high aspect é o fato de que, como elas têm esse perfil aqui, ou seja, essa medida aqui muito estreita, né, muito fina, elas cortam a água com uma gilete e te permite utilizar uma vela ou um wing maior sem sentir muito arrasto no braço. Né? Porque quando você está utilizando uma asa mais gordinha aqui, ela vai muito arrastada, então aquele peso ali, aquele arrasto que está sendo gerado na água, ele é transmitido para o seu braço e você acaba cansando mais rápido e ficando over, ou seja, com o seu wing grande demais para a quantidade de vento, mais cedo do que com asas como essa daqui, high aspect, que são finas e que deslizam melhor na água. Né? Então, essa daqui, se o mar tiver ali com ondulações boas, não tão grandes assim, não, mas de médias ali e tudo mais, talvez até um pouco de swell, ela vai ser uma boa asa, mas eu preciso ali mais ou menos aí de 12 aos 20 nós mesmo, como eu disse, né? Para estar utilizando essa. Já essa daqui, o limite dela para baixo, ou seja, a quantidade de vento que precisa para baixo, eu ainda não consegui testar o limite máximo ainda, mas eu acredito que eu decole ela com 7 nós, ou seja, super possível também, um wing 6.5 para o meu peso e uma prancha estreita
No caso, a prancha estreita que eu estou falando é uma Ratone 110 litros, tamanho 6,9 por 22, que ela desliza sobre a água e acaba gerando velocidade muito rápido, então eu consigo decolar isso aqui com o mínimo de vento possível. E vai valer a pena estar usando ela quando o mar está muito pequeno, ou seja, muito pequeno mesmo nos bumps, e eu preciso de glide, e isso aqui talvez é o que vai me dar alguma alegria na água, vai ser essa asa. Ela é realmente a menos usada do Kiver. As que eu mais uso é a 725 e a 1125, porque são mais confortáveis, mais gostosas de usar. E as condições aqui no Ceará são condições boas, né? Eu não trabalho tanto com condições de vento fraco que eu preciso estar utilizando essa asa grande aqui. Outra utilidade legal dela também seria Sup Foil da Wind, que é uma modalidade que eu comprei, até essa prancha que eu falei para vocês aí, foi para aprender essa modalidade, e ela vai ser a asa que vai me ajudar. Também Dock Start, seria legal com essa daqui. Dock Start eu acho que seria muito bom também, mas eu ainda não fui treinar essas modalidades, nem Pump, nem Beach Start, nem nada disso, então eu não posso falar muito para vocês sobre isso porque eu não fui treinar ainda. O meu foco principal hoje está no Wing e no surf ali com o Wing, né? Então é o que eu mais faço hoje em dia, é a aplicação principal dessas asas aqui. E basicamente é isso. Se tiver ficado dúvidas aí sobre isso, né? Eu sei que os termos são técnicos, para quem está começando principalmente pode confundir um pouco. Deixa aí nos comentários que a gente vai continuar essa conversa aí, a gente vai conversando, trocando ideia, ou então entre em contato lá no Instagram também com a gente, que a gente vai conversando aí, tirando todas as suas dúvidas. E claro, se você quiser cotar valores ou comprar algum desses equipamentos, nós temos aqui no Brasil, com nota fiscal, parcelamento em 10 vezes ou com desconto no Pix, a Orca Sports, que é a importadora oficial dos equipamentos Armstrong no Brasil, e eles têm aqui quase tudo, isso aqui ou tudo, a pronta entrega para você aí. Então basta acessar o QR Code ou o link que está na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, o link que está no meu perfil, na bio do meu perfil tem um link que dá o contato deles no WhatsApp, tem o Richard e tem o Lúcio lá para atender você com o maior carinho possível. Então galera, é isso, a gente se vê no próximo vídeo e um forte abraço.